Meus caros Hitianos, a vida não tá fácil, né? Não tá complicadíssimo. Principalmente a vida de Pat Riley, né? Vamos falar um pouco aí em relação aos erros, né, do Pat Riley nesses 6 anos aí, né? Que vem decaindo em suas escolhas. Vamos conversar um pouco sobre isso aí, que a coisa tá pegando lá em Miami e tá caindo as bombas em cima de Pat Riley, né? Pelas burrices, podemos falar assim, burrices, né? Para um cara tão experiente, tão ganhador, ser burro nessa altura do campeonato? Vamos entender melhor aí, né? Porque o torcedor tá na ira com The Boss Pat Riley, né? Meu nome é Conrado Ranzato, começa agora mais um Hitzone 96 e vamos conversar um pouco aí sobre essa patifaria, né? Que rolou em relação ao Kevin Durant após o Miami falar que vai investir pesado. Fiz até um vídeo no canal aqui falando só sobre isso. E do nada, a gente não quer mais, né? Será que é para fazer o torcedor do Miami Heat de trouxa, de palhaço? Será que agora Pat Riley virou o Bozo, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, porque que foi uma palhaçada foi, né? O presidente da equipe do Miami Heat, Pat Riley, tem sido criticado aí muito, viu? A torcida vem caindo, querendo matar ele a pau. Essa é a verdade lá em Miami. Nos últimos anos aí, devido à incapacidade de contratar os melhores agentes livres, né, na off-season, essa falta de agressividade, essa omicidade, que a gente não sabe como, da onde surgiu, da onde vem, de Pat Riley, que já vem uns 6, 7 anos aí, né? O Heat não contratou ninguém que tenha demonstrado produtividade desde Jimmy Butler, né, em 2019. Então, assim, e mesmo, né, o Jimmy Butler foi esse lampejo que a gente esperou bem, né? Putz, agora vai, e acabou ele fazendo tudo isso também, né? De 2023, 22, 23 para cá. Mas enfim, né? Desde 2019 aí com o Jimmy Butler, a coisa vem decaindo cada vez mais, né? Nos bastidores do Miami Heat. Contrataram aí o armador Terry Rozier, que foi um fiasco, né? Uma grande baixa da franquia, impostar em Terry Rozier há 2 temporadas atrás aí, na data limite para trocas, né? Mas ele foi considerado uma decepção e muito dinheiro jogado fora. As coisas chegaram ao ápice aí no domingo, né? Com o caso do Kevin Durant. Apesar que já vem estourando, né, nação, há um bom tempo. Verdade nua e crua. Já vem estourando isso há um bom tempo. Essa omicidade, especulações que vai, não vai e não sai do lugar, né? Então, assim, o ápice foi domingo com a não contratação do Kevin Durant, quando o Heat não conseguiu, né? Pulou fora do barco aí, surpreendentemente, sendo que tinham alegado que eles iam dar a vida para trazer o Kevin Durant. Eles não iam abrir mão de nada. E no final, essa precepada que a gente viu.
né? Então, assim, o Miami Heat, dentro desses 3 anos, olha quantos jogadores, quantas estrelas o Miami Heat perdeu. Eu vou citar aqui para vocês, Kevin Durant, 3 vezes. O Miami já tentou e não conseguiu. James Harden, 2 vezes. DeMar DeRozan, 2 vezes. O Kyrie Irving, 2 vezes também. Bradley Beal, Donovan Mitchell, Damian Lillard, Drew Holiday, Russell Westbrook, De'Aaron Fox, Zion Williamson. Esses são os mais recentes, né? Drew Holiday, Russell Westbrook, De'Aaron Fox, né? Final do ano passado para cá, Zion Williamson, Jay Moran, CJ McCollum também do final do ano passado para cá, Anthony Edwards, né? Que no caso do Anthony Edwards, vou relembrar aqui um pouquinho, ele decidiu viajar para Miami na época, na temporada passada, durante o fim de semana do All-Star Game. E isso levou a internet a especular e tal, né? Os críticos, se o Edwards estava pensando em pedir uma troca com o Heat, ou se ele simplesmente gosta da cidade, né? E por isso ele escolheu ir para lá. E ele decidiu viajar para Miami durante o fim de semana, né? Do All-Star Game, onde passou um tempo treinando no centro de treinamento do Miami Heat. Isso levou à especulação do Anthony Edwards estar pensando em pedir uma troca para o Heat. E se ele simplesmente gosta da cidade, né? Que foi o que rondou a especulação. Porém, rumores que ele estava em conversa para rolar uma troca. Então ele entra nessa lista sim. Porque nessa férias, entre aspas, a conversa rolou com a diretoria. É claro que não deu procedência, porque foi uma coisa muito por cima ali, mas rolou sim a Miami Heat oferecendo uma suposta contratação aí, transferência do Anthony Edwards para Miami, né? Então esses foram as procuras do Miami Heat. Fora o que estão carregando. Os que estão carregando. Que tem mais dentro desses 6 anos. Que são recentes até. São recentes agora, né? No fim da temporada. Como? Giannis Antetokounmpo foi procurado. Lauri Markkanen foi especulado, certo? Derrick White, Jonathan Kuminga e agora, recente, de ontem para hoje, Jaylen Brown tá na praça. Jaylen Brown tá na praça. E eu coloco esses 5 carregando, né? Porque eles estarão na praça para serem contratados. Estão esperando ofertas melhores. E cadê a agressividade? Por isso que eu falo que está carregando. Está carregando para miar
entrar dentro da possibilidade como esses jogadores que eu citei aqui, Duran e companhia, ou tá carregando para dar certo, para trazerem alguns deles, não todos, mas alguns deles, ou um deles, Giannis Antetokounmpo, Lauri Markkanen, Derrick White, Jonathan Kuminga e Jaylen Brown. Desses 5, o Jonathan Kuminga é o que está sendo mais visado, e isso é certeza. É o que está sendo mais cogitado pelo Miami. Porém, ainda nada concluído. Então, assim, qual será a ação de Pat Riley e companhia para contratar nessa off-season? Né? Então, assim, não dá mais. Chega. O torcedor já não aguenta mais essa falta de agressividade, essa omicidade do Miami Heat. Né? Pat Riley, já concordo em alguns pontos com ele, discordo totalmente em outros. E para mim, a filosofia de Pat Riley acabou. Acabou. Já faz 6, 7 anos que acabou. Os acertos dele é muito pouco. É muito pouco. O cara conseguiu decair em 7, 6 anos para cá. Ele mesmo destruir tudo que ele construiu. Tudo que conquistou no Heat. Porque hoje o torcedor é 90%, para não dizer 100%. Não quer ele mais lá. Não quer. Ele não tem mais a positividade do torcedor do Miami. Ele não tem mais. Ele conseguiu acabar com a hegemonia dele. Com todo esse trabalho que ele vem fazendo no Heat. E domingo foi o ápice. Porque já não é a primeira vez que perde Kevin Durant. É a terceira. Que fique bem claro aqui mais uma vez. 3 vezes Kevin Durant, 2 vezes James Harden, 2 vezes DeMar DeRozan, que ainda está especulando, mas eu acredito que não venha, porque a torcida do Heat é 100% contra a vinda do DeMar DeRozan, certo? É totalmente contra. O Kyrie Irving, 2 vezes já também. Bradley Beal, Donovan Mitchell, Damian Lillard, Drew Holiday, Russell Westbrook, De'Aaron Fox, Zion Williamson, Jay Moran, CJ McCollum e Anthony Edwards. Fora os que estão carregando, que são a possibilidade de vir, mas a gente não tem certeza. Como Pat Riley vai reagir, vai agir em relação nessa off-season para a temporada, né? Então, assim, tudo em um período de 6 anos, 6, 7 anos. Mas pelo menos conseguimos, né? Que eu acho que com muita alegria o Pat Riley deve achar, o Kyle Lowry, Kevin Love, Alec Burks, Terry Rozier e de brinde Duncan Robinson, lá esquentando o banco. Eu acho que ele deve achar lindo, maravilhoso, né? Esses jogadores que não sabe o porquê que veio.
Não resolveram porra nenhuma com a camisa do Miami Heat. A verdade é bem essa. Os torcedores imediatamente jogaram a culpa em Riley. E sem dúvida nenhuma, a culpa é do Pat Riley. Com todas as letras. Apesar dele ter construído uma organização como muito vencedora, constante nos últimos 20 anos, né? Nos playoffs, chegando em final. O problema para os torcedores do Heat foi uma reportagem afirmando que o Riley se recusou a oferecer jogadores jovens como o Haywood Highsmith, o James Hack Jr., Nikola Jovic, o Pelle Larsson, né? Ele recusou todas as propostas. Todas. Ele não foi agressivo pelo Kevin Durant. E a torcida, por estar vendo tudo isso há 6, 7 anos, chega. Não dá mais. Esse cara tá destruindo, tá botando em ruínas a franquia. Ele tá botando em ruínas tudo. O que esse cara tá fazendo? Só porque chegou em 2 final em 20 e 23, tá ótimo. Não, né? É muito pouco para uma franquia que tem 37 anos. E é a única franquia que deu certo em poucos anos. Em poucos anos. Do final dos anos 80 para cá. Sem Durant, isso significa que o Heat terá que se esforçar muito para oferecer uma atualização de elenco. Após mais uma temporada de torneio play-in, eles perderam a gente perdeu para o Cleveland Cavaliers na primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste. Foi uma coisa bizarra. Foi algo bizarro aquele play-in. Foi uma coisa horrorosa. Foi uma coisa lamentável aquele play-in. Foi ridículo ver o Miami Heat ser amacetado. O Cleveland passou um rolo compressor em cima do Miami. Não tomou nem conhecimento. Vocês vão enfrentar o Miami. Fez assim, tum! Pronto, próximo. Foi humilhante. Humilhante. O Heat pode estar caminhando agora, né? Para mais um ano medíocre, né? Se até o primeiro dia da temporada não se mexer, não ser agressivo, não contratar jogadores que deem resultado. Vamos ter mais uma temporada medíocre, ruim, péssima, pífia, se não conseguir encontrar um agente livre de destaque nessas férias. Então, assim, eles têm um núcleo forte, Miami tem um núcleo forte, com Tyler Herro e Bam Adebayo, já é um começo. Mantendo o Andrew Wiggins e o David Mitchell, porra, já é um começo, cara. Mas precisa ser mais agressivo. Precisa de uma outra estrela, um ponto de referência, um norte, uma bússola ali, para competir com outros candidatos, com outras franquias. Precisa.
Era fundamental ter vindo o Kevin Durant. Eu não acho ruim. Eu disse aqui no canal. Mas o que me pega não é a não contratação do Kevin Durant. É a falta de gana. É a falta de gana, ser agressivo. Coisa que o Heat não vem fazendo desde a temporada 18-19. O único que deu certo foi o Jimmy Butler. O único que deu certo. Os demais, tanto veterano como jovens, ficou só na especulação, ficou só na notícia e fazendo a gente de palhaço, o torcedor de palhaço, acreditando que haveria mudança dentro desses 6, 7 anos. Foi isso que a gerência de Pat Riley está fazendo no Heat, deixando o torcedor com cara de palhaço, de otário, acreditando numa luz no fim do túnel, com todas essas especulações que não deram certo, acabaram flopando, acabaram virando vapor. Então, essa é a minha colocação, essa é um pouco aí da informação aí também, né? Em relação à gestão de Pat Riley, que está deixando o Miami Heat em ruínas. Infelizmente, um cara que ajudou há 30 anos a fazer o Miami Heat catapultar, a se tornar um clube grande, uma franquia gigantesca, em tão pouco tempo, coisa que nenhuma outra conseguiu, do final dos anos 80 para cá, e acabar desse jeito, em tão pouco tempo, por falta de agressividade, por falta de visão, muitas vezes, por falta de abrir a mão, por falta de muitas coisas que está faltando na gestão de Pat Riley nos últimos tempos para cá. Infelizmente, ele está colocando o Miami Heat em ruína. Ele está colocando o Miami Heat como equipe que só participa e não compete. Essa é minha colocação sobre essa questão aí do Pat Riley aí, envolvendo o Kevin Durant, envolvendo esses 6, 7 anos aí que o Pat Riley vem decaindo em sua gestão e o Miami Heat precisa de mudança, nação. Então é isso. Deixa o like aí, galera. Deixa o like que é fundamental. É importantíssimo também se inscrever no canal, ativa o sininho. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, certo? Para receber as notificações da nossa comunidade hitiana, para a gente fortalecer cada vez mais a nossa família. Comente aqui embaixo o que vocês têm, o argumento de vocês em relação ao Pat Riley, seus posicionamentos, a gestão de Pat Riley aí nos últimos 6 anos, aí, 7 anos. Comente, fiquem à vontade, pra gente bater um papo, certo? Compartilhe o canal, se for possível também, com novos torcedores, certo? E é isso, nação. Espero que a gente tenha um bom draft hoje e uma boa temporada aí que a gente possa fazer, né? Vamos aguardar, né? Tudo é uma incógnita
para Miami Heat hoje, ok? Então é isso, nação. Até a próxima. Valeu!